Então, nós estamos aqui hoje para ter esse bate-papo na presença do Senhor. Glória a Deus. Como eu sou brasileira, vocês já perceberam, né? Brasileiro é acostumado com um estilo um pouco diferente de igreja, um povo assim mais arretado, né? Então, eu tinha combinado com o João Canhoto que ele ia dar uns glória a Deus, uns aleluia bem alto aí para eu ficar animada. Mas ele foi embora. Então, eu estou passando a bola. Quem quiser, por favor, o galardão está à vontade, viu? Para dar assim aquele... para manter aqui a pregadora, que não é pregadora, animada. Pronto, vamos lá então. Eu vou usar a versão da Bíblia NVI. Talvez quando a gente ler algumas coisas aqui vai estar um pouquinho diferente da tua. É porque eu estou usando a versão NVI. E eu quero deixar um abraço e um beijinho para a turma de casa que vai assistir depois, não é? Porque esse culto está sendo gravado, é isso? Pronto, o culto está sendo gravado, então vai para o canal, do nosso canal no YouTube. Quem não está inscrito, se inscreva lá no nosso canal, prestigie as nossas mensagens, permita que o Espírito Santo de Deus, como diz o nosso pastor, fale ao seu coração durante a semana também. Né? Ouça então, e fica aqui a nossa saudação da igreja para você que vai nos acompanhar aí através da nossa rede social, enfim, do YouTube. Sim, as crianças podem ir para a escola dominical. Amém? Pronto, vamos lá então. Quando eu pensei, o pastor falou, olha, vai lá e vai falar disso, traz uma mensagem sobre esse assunto. E eu, pronto, orei, meditei na palavra. E o que nós vamos falar hoje é sobre a graça, a mensagem da graça. Aqui não é muito comum, mas no Brasil, é muito comum quando os irmãos se encontram, falar a graça e a paz. É comum. Tudo aqui é igreja, a graça e a paz, irmão, graça e paz. Né? E isso é interessante que é uma saudação 100% bíblica, extremamente bíblica. E o mais interessante ver é que a graça, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio com Cristo. Né? Então, a graça é Jesus, ok? A graça é Jesus. E ele disse, então quando a gente diz a graça e a paz, como o Paulo fala lá em Gálatas, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estas são as palavras do nosso irmão Paulo em Gálatas 1:3. E Jesus disse, eu vos dou a minha paz, que está lá isso em João 14:27. Então, ele veio com a graça e depois ele nos deixou a paz dele. Então, graça e paz é algo extremamente bíblico. Fala para o irmão que está aí do seu lado, a graça e paz, irmão. Muito bem. Irmãos, antes da gente realmente entrar aqui na mensagem central de hoje, a minha oração nessa manhã é de que todos nós saiamos daqui hoje com o entendimento e a revelação do Espírito a respeito da mensagem da graça. Pois é o Espírito que nos traz clareza e revelação mediante o conhecimento, mediante o convencimento, perdão. Jesus disse lá em João 16:8, que quando o Espírito Santo viesse, ele traria ao mundo convencimento a respeito do pecado, do juízo e da justiça. Não é? E esse Espírito é que traz também o convencimento para nós como igreja, das revelações, dos princípios e dos preceitos espirituais, para a transformação da nossa vida. Uma palavra que não é revelada, ela não traz transformação. Pode trazer ali um constrangimento, pode trazer ali tá legal, concordo. Mas a mudança de fato, quando ela é gerada em nós, é através da revelação. E a palavra revelar significa tirar o véu. Então que hoje, a minha oração nessa manhã, é que todos nós tenhamos os nossos olhos desvelados, ou seja, que o véu caia por terra e que nós tenhamos um entendimento claro a respeito do que é a palavra de Deus, porque ela precisa ser revelada. A Bíblia não foi escrita para ser interpretada. A Bíblia foi escrita para ser revelada. Nós temos um episódio que eu acho muito interessante, que está lá em 1 Samuel 3:7, que fala assim, ora, Samuel, que ainda era uma criança, não é? Estava lá com o profeta Eli, exatamente. Pastor, se eu estiver falando alguma coisa que não compra, o senhor ajuda aí, vamos lá. Ele disse assim, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
a palavra do Senhor não lhe havia ainda sido revelada. Portanto, a Bíblia não... Já imaginou se a Bíblia fosse feita para ser interpretada? Cada um de nós teríamos uma noção. Cada um de nós teríamos um tipo de entendimento. E seria muito estranho. Então, a palavra de Deus, ela foi dada pelo Espírito Santo. Escrita por homens, mas dada pelo Espírito Santo, para ser revelada ao nosso coração. Amados, tem algo em seu coração. Você não veio aqui hoje para aprender algo novo, não é? A palavra de Deus foi escrita há tanto tempo e ela não muda, porque ela é eterna. Então, eu não vim aqui trazer uma mensagem nova, mas a revelação pode ser diferente. Então, assim, você veio aqui desfrutar da palavra do Senhor. Você veio ter o seu coração aquecido pela palavra de Deus. Você está aqui para receber ministração do Espírito Santo de Deus. Portanto, se você abrir o seu coração, você não vai sair daqui da maneira como você chegou. Glória de Deus será acrescentada em sua vida. E a transformação vai acontecer em você. Porque os seus olhos vão ver a glória de Deus nessa manhã de chuva, de frio. Aproveita que você está aqui. Aproveita que pela graça de Deus você está aqui. Para receber ministração. Porque eu já pedi para o Espírito Santo de Deus que não seja eu a falar. Que seja o Senhor a falar. E quando então Jesus disse, eis-me aqui. Ele falou, lá está entre Gênesis e Apocalipse. Eu falei, Jesus, eu sou mulher. E mulher fala pra caramba. Então assim, tem um esboço aqui de 15 páginas. Aí o Espírito Santo falou assim, filha, fique em paz, você pode liberar eles para o almoço, depois eles voltam. Está combinado? Então assim, a gente vai aqui conversando, entendeu? Se dá fome, a gente vai para casa, as regras é para o próximo domingo, não é, pastor? Beleza, então assim, a gente fica por aqui, ok? O domingo não é consagrado ao Senhor, não é o dia do Senhor? Nós viemos aqui para quê? Não é para cultuar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então a mensagem central hoje é, vamos então conhecer a graça. Sabendo que ela veio com Cristo, ok? Então, o que de fato é a graça? Graça é favor imerecido. Dom gratuito de Deus é um presente que nunca poderíamos comprar, nem tampouco merecer. Graça é a maneira pela qual Deus se relaciona conosco. Graça é o padrão do amor de Deus. É o descanso da obra consumada ou o descanso na obra consumada. Isso te lembra alguma coisa? João 19, 30, está consumado? Essa é a graça. É você quando você é encontrado por Jesus, porque a gente fala, eu encontrei Jesus, Jesus nunca se perdeu. Então, quando Jesus te encontra, que ele te é revelado no seu coração, a obra está consumada. Você tem que começar a andar na graça. Jesus diz, está feito. Olha para mim, siga os meus passos. E tudo vai cooperar para o bem daquele que me ama. Mais ou menos por aí a gente vai entrar por esse caminho. Então, Efésios 2:5 diz assim, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvo. Então, em primeiro lugar, a graça é aquilo que te salva. E a graça é aquilo que te mantém salvo. A graça é tudo o que Deus faz por você e por mim. Ok? A graça é a maneira como Deus te ama. O nosso relacionamento com Deus nunca deve ser baseado no meu amor para Deus. Porque o meu amor é falho, é interesseiro, é frágil, é temporal. O amor de Deus é perene, nunca falha, permanente, presente, constante e infinito. Então, o meu relacionamento com Deus tem que ser de cima para baixo e não de baixo para cima. De baixo para cima nós vamos entender hoje que é obra da carne, não agrada a Deus. E falando em carne, eu combinei com a minha carne que está ali, para ele me dar um aviso quando estiver terminando o meu tempo. Não é? Então, assim, aquele homem bonito ali que Deus me deu, meu marido, vai me avisar quando estiver acabando o tempo. E eu pensando, sabe, pastor, esse tema da graça que contrapõe com a obra da carne, com a obra da lei, dá para fazer uma ministração muito bacana para quem é casado. Porque o lugar que você precisa de graça é no casamento. Não é verdade? Dá uma olhadinha para a carne que está aí do seu lado, que você casou com ela. E aí, é uma picanha gostosa ou é uma carne de pescoço? Pois é, a minha não é bem uma carne de picanha, porque português deve ser um bacalhau do bom, alguma coisa assim, não é?
Adaptando para o contexto português. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é graça. Isso é muita graça. Leia depois atentamente o capítulo 2 de Efésios, mas leia com a lente da graça, que você vai ver a abundante graça nesse capítulo. João 4:9 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o meu amor, eu não amo a Deus porque eu amo, porque eu descobri que Deus é bom. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. E detalhe, Ele me amou quando eu ainda estava perdido nas minhas transgressões. Significa que eu não precisei fazer nada para que Deus me amasse. Ele me amou pela graça, gratuitamente. Então, nós precisamos continuar nessa graça. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus mostra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Isso é graça. Isso significa que o nosso problema com Deus não é pecado. O nosso problema com Deus não é pecado. Nós vamos descobrir qual é o nosso problema com Deus. O pecado nunca foi barreira para Deus se relacionar com o homem, porque senão Deus não teria se relacionado com ninguém. Com nenhum de nós. É só a gente dar uma olhadinha para trás, nos heróis da fé. Aquele povo fez tanta coisa errada, mas continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Continua sendo homem da promessa, herdeiro da promessa, herdeiro do favor. Aliás, o favor e a graça de Deus está desde Gênesis, não é coisa do Novo Testamento. Se a gente for lá em Gênesis, nós vamos ver a graça de Deus se manifestando ali. Deus criou o homem para se relacionar com ele em graça, pela graça. Ok? Em Efésios, pronto, isso eu já li. Efésios 1:4 eu já li. Então, por que a lei então nos foi dada? Por que então que a lei veio para nós? Nós vamos entender isso. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, nós já lemos isso lá em João 1:17, sem que eu e você precisássemos fazer nada. A única coisa que eu e você precisamos ter para receber a graça de Deus é uma atitude de fé, é crer. Crê somente. Alguém já se lembra disso? Crê somente? Pois bem, você pode olhar para o seu irmão aí do lado e dizer a graça e a paz de novo para ele se convencer disso. Pronto, vamos lá. Vamos agora então traçar um paralelo entre a graça e a lei. A graça é provisão, a lei é demanda. A graça diz: eu faço por você. Está consumado? Eu faço. Sem mim nada podeis fazer. Eu faço por você. A lei diz: você faça. A lei exige que você faça. A graça é o descanso. Descanso de entrar numa obra consumada. A lei é pesada. Jesus disse: vem para mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é isso que Jesus disse? Pronto, porque ele é a graça. Não é? A graça diz: está consumado. A lei diz: não é bem assim. Pera lá. Como assim? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Alguém já leu esse versículo na Bíblia? Não, ele não está na Bíblia. Não está. Mas a maioria, a crentaiada, tem isso como se fosse um versículo bíblico. Já reparou isso? Eu não sei aqui, mas lá no Brasil, isso virou praticamente mais um dos versículos bíblicos. Faça a tua parte, parece tão bonito. Não, faça a tua parte que eu te ajudo. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não precisa que você complete a obra dele. Deus não precisa que você acrescente nada à obra dele. Quando você nasceu para Cristo, o que ele disse para você? Está consumado. Porque foi aquela morte na cruz que abriu o caminho da graça para eu e para você. Então nós começamos a caminhar com Deus baseado numa graça consumada, ou numa obra consumada. Tem gente que diz isso, né? Como se fosse um versículo bíblico. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso é coisa de lei. Isso não é coisa da graça. O único esforço ordenado por Deus no Novo Testamento é de nos esforçarmos para entrar no descanso, ou seja, na obra perfeita da redenção. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou da sua. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Hebreus 4, 10 e 11.
Se a gente for ler o capítulo de Hebreus, logo nos primeiros versículos, ele trata basicamente disso, de você se esforçar para entrar no descanso. Porque, olha aqui, é um trem esquisito, gente. Eu sou brasileira, então eu vou falar bem brasileiro. Vocês estão me entendendo direitinho? Amém. Dá trabalho esse negócio de entrar na graça e depender 100% dela. Porque a gente quer fazer alguma coisa. Como assim eu não tenho que fazer nada? Como assim eu não tenho que merecer? Mas Jesus... nós temos que nos esforçar para entrar na dependência de Deus, porque nós somos ensinados desde pequenininho, nós somos ministrados desde pequenininho. Você tem que fazer por merecer. O que o papai e mamãe falam para a gente quando a gente é criança? Se você não comer, não vai ganhar a sobremesa. Se você não passar de ano, não vai ganhar a bicicleta. E nós somos ensinados e doutrinados na lei, faça para merecer. Mas com Deus não é assim. Temos algo para fazer? Temos sim, vamos ver. Porque às vezes dá trabalho também de crer o suficiente para descansar. O nosso grande trabalho diante de Deus é crer. Crer de verdade. Crer o suficiente para depender. Crer o suficiente para descansar. Vamos seguir aqui, gente, que eu estou começando a pregar agora. Até aqui foi só um bom dia. Então, não entrar no descanso é tido por Deus como desobediência e rebeldia. E traz sérias consequências em nosso relacionamento com Ele. Para isso, vamos nos atentar para a carta de Paulo aos Gálatas. Eu sou fã do Paulinho, gente. Tem um monte de irmão bacana na Bíblia, um monte. Mas Paulo realmente... Gosto mais do Paulo, hein? A gente tem muitas conversas. Quando chega ali em Romanos, como ele trata da gente ali em Romanos, né? Mas eu gosto muito da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos contextualizar um pouquinho aqui essa carta para a gente entender o fio da meada. Paulo escreveu a carta à igreja da Galácia. O pastor gosta de trazer contextos, eu acho muito bacana isso. Então, se eu falar alguma coisa errada, o senhor me socorre, tá? Paulo escreveu a carta às igrejas da Galácia, que se localizava na parte central da Ásia Menor, que após algum tempo foi declarado como uma província romana. Paulo escreve especificamente aos Gálatas, em resposta a um relatório que ele recebeu que dizia que as igrejas gálatas foram subitamente tomadas por falsos ensinamentos de judaizantes que professavam Jesus, mas que buscavam colocar os convertidos gentios sobre as exigências da lei mosaica. O relatório dizia que os Gálatas, tendo iniciado a sua experiência na fé, ou seja, pela graça sois salvos, parecem estar contentes em deixar a dependência de Deus pela fé e traçar um novo caminho baseado em obras. O que Paulo considerava algo perturbador. A carta de Paulo aos Gálatas é um ataque vigoroso do apóstolo contra o falso evangelho das obras e uma defesa do evangelho da graça. Foi dito, a gente que diz isso, eu até concordo, que o judaísmo foi o berço do cristianismo, mas também que foi quase a sua cova. Deus levantou o apóstolo Paulo como o Moisés da igreja cristã para libertá-los da escravidão da lei. Gálatas é a declaração da independência cristã. O poder do Espírito Santo revela, convence e capacita o cristão a usufruir dessa liberdade dentro da lei do amor, que é a lei de Cristo. Eis que vos dou um novo mandamento. Isso diz alguma coisa? Jesus estabeleceu uma nova lei. Ele veio e cumpriu a lei. Toda a lei foi cumprida em Cristo. E a partir do momento que ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele estabeleceu uma nova lei, a lei do amor. Não é? Que Paulo fala muito, João fala muito disso nas cartas joaninas. Pronto, então vamos seguir adiante aqui. O Evangelho da Graça... desculpa, falta aqui um toquinho. Isso aqui foi eu que escrevi, então eu estou meio perdido aqui. Todo o livro dos Gálatas, ou a carta de Paulo aos Gálatas, foi chamado de a carta magna da liberdade cristã. É um manifesto de Paulo sobre a justificação pela fé, salvação pela graça e consequente liberdade em Cristo. Podemos ler e entender que Paulo traz 3 direções para contrapor o problema que os Gálatas estavam vivendo, ou seja, o suposto evangelho pela obra. O Evangelho da Graça é defendido no capítulo 1 e 2. O Evangelho da Graça é explicado no 3 e no 4.
E o evangelho da graça é aplicado no 5 e no 6, nos capítulos 5 e 6. Aqui hoje nós vamos tratar do evangelho da graça explicado, que está lá nos 3 e 4. O que é então que ensina o apóstolo contra o que ele se opõe? Para responder essa pergunta, precisamos entender o que é a lei. A lei, ao contrário da graça, que é favor e merecido, a lei é favor merecido. Você só tem aquilo que você merece. Nada mais. Isso é lei. Se eu matei, eu tenho que ser preso. Se eu roubei, eu tenho que ser preso. Restituir o mesmo valor. A lei é exatamente aquilo que você merece. Nada mais que isso. Você já imaginou se a gente fosse viver com Deus, se relacionar com Deus na base daquilo que a gente merece, nada mais? Como que seriam as nossas vidas? Se a gente se relacionasse com Deus só na base daquilo que eu mereço. Só no meu merecimento, só na força do meu braço. Seria algo terrível. Se fosse comigo, eu estava feita ao bife, como diz o português. Lá no Brasil seria a gaúcha ali, ó, só a alça da capa da gaita. Mais ou menos por aí. A lei é a justiça própria, ou a tentativa de merecer algo de Deus. Fazer para merecer. Justificar-se a si mesmo, andar baseado em si mesmo, na força do seu braço e do seu próprio entendimento. Isso é lei. A lei é o inverso da graça, é o contrário da graça. Todo aquele que ainda anda na lei, ele vive debaixo de um jugo, vive cansado, vive acusado, vive debaixo de uma sensação de débito, que ainda não fez o que deveria ter feito. Ou se fez, não fez o suficiente. Aquela sensação de que está sempre em falta. Isso gera uma sensação de angústia. Uma sensação de jugo, de peso. Mas o Senhor Jesus disse que o jugo dele é leve, eu já disse isso aqui hoje, é leve e suave. Amém? Então, por que a lei nos foi dada? Em Romanos 5:13 diz assim, Paulo diz, Paulo, sempre Paulo. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Bingo! A lei foi dada para quê? Para expor o meu e o seu pecado. Só isso. Para dizer, ei, você não dá conta. Para de querer merecer. Porque você nunca vai merecer. Nunca vai merecer. Tudo que eu faço por você é porque eu te amo. Ei, lembra? Eu te amei primeiro. Você só me ama porque eu te amei. Até a fé que você tem em mim, fui eu que te dei. Tudo vem dele e é tudo pela graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Então, o pecado tem a lei foi dada com esse objetivo, de mostrar para o homem a incapacidade dele de agradar a Deus, pela força do seu braço. Portanto, a lei vem expor nossos pecados. Lá em Êxodo 24, no verso 3, temos o relato do povo prometendo que faria tudo o que o Senhor ordenou. E no verso 7 eles dizem que fariam tudo fielmente. Não sei se vocês já leram esse episódio. Eu já estudei bastante o livro de Êxodo. E é muito interessante que quando Moisés volta com a lei e lê para o povo diz assim, deixa com a gente, pá. Deixa comigo, pá. Tudo que está aí nós vamos fazer. Aí levanta um outro assim mais poderoso e fala, nós vamos fazer isso aí. Ipsilip, do jeito que está escrito, nós vamos cumprir esse negócio. Fica tranquilo, Deus, está tudo sob controle. Mais ou menos por aí. Mas aí, a justiça própria, ela faz algo terrível na nossa vida. Olha o que o Senhor diz, lá em Jeremias 17:5. Temos a resposta do Senhor para aquilo que foi dito, né, lá em Êxodo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne e do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Isso está lá em Jeremias 5:17. Enquanto o povo lá em Êxodo estava dizendo, deixa comigo, está tudo sob controle, vou cumprir esse negócio aí dessa lei, tudinho. Deus está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo, que acha que dá conta de cumprir. A lei não foi dada para o homem para ser cumprida, porque nenhum homem conseguiria cumprir a lei.
A lei foi dada para ser quebrada. A lei foi dada só para mostrar, você acabou de quebrar a lei. Aí você tenta se endireitar, aí você quebrou de novo. Aí você quebrou mais uma vez. Aí você diz, mas eu não dou conta. Exatamente, você começou a entender a graça. Vai para a cruz. Lá a lei foi cumprida de A a Z. Todas as suas linhas, parágrafos e incisos foi cumprida na cruz de Cristo. Então a lei, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, que ela foi dada para nos conduzir a Cristo. Quer ver? A justiça própria faz algo terrível em nós. Ela anula a cruz de Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E no capítulo 3 ele diz, lá em 3:3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Há algumas traduções que falam, querem se aperfeiçoar pela carne? Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Paulo, em Gálatas 5:25. Eu vou agora traduzir aqui para o nosso contexto. Se vivemos pela graça, andemos pela graça, permanecemos pela graça, na graça, permaneçamos na graça, ok? Esse é o grande mandamento, é o grande mandamento de Deus. Permaneça no meu amor. A lei nos conduz à morte. Uma vez que ela expõe o pecado, o que é o salário do pecado? Quem é que sabe? A morte. Pecou, tem que morrer, foi o próprio Senhor que disse. Se o salário do pecado é a morte, eu pequei. Se eu morrer, eu não tenho poder para ressuscitar. Havia aí um problema enorme no nosso relacionamento com Deus. O que Deus fez? Fez aquele que não tinha pecado nenhum, maldição no meu lugar. Paulo também fala isso. Está entre Gênesis e Apocalipse, vocês pesquisam aí. Tá fácil de achar, né? Já dei a dica. Então, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 fala isso. Todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Ou destituídos da graça de Deus. E todo aquele que anda na lei, ou seja, pela justiça própria, está debaixo de maldição. Veja o que Paulo diz. Agora nós vamos ler um textão enorme, presta atenção, porque agora vem aí um palavrão maravilhoso para você. Abra os seus olhos e o seu coração. Já os que são da prática da lei, isso é Gálatas, para quem quiser acompanhar na Bíblia, isso é Gálatas 3, do 10 ao 29. Já os que são da prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito daquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo vive pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ou seja, quem pratica a lei tem que viver por ela. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Quero dizer-te isso. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente, graciosamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, Jesus, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? É uma pergunta.
De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, e vamos lá para Romanos 3, 23, né? A fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, aqui eu volto ao ponto principal, antes que viesse essa revelação, porque a palavra é revelada e não interpretada, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Glória a Deus! Eu posso ouvir uma aleluia? Ei, tem gente viva aí? Tem gente acordada aí? Glória a Deus! Isso é muita graça. Isso aqui me incendeia o coração quando eu leio essa passagem. Agora, porém, tendo chegado à fé, a fé veio com ele, tudo veio com ele. Até quem estava antes, lá no Velho Testamento, acreditava que ele viria, acreditava na promessa. Cristo é tudo. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, sob o controle da lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aí nós vamos lá em João 1,12, o que ele diz? Todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu e você, meu irmão, somos filhos de Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem brasileiro, nem português. Nem livre, nem escravo. Nem mulher, nem homem. Pois todos são em Cristo, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não é uma palavra maravilhosa? Não é uma palavra que... Eu não sei você, mas a mim me enche de alegria. Me enche de graça. Acho que foi por isso que me deu aquela crise de riso quando o pastor falou. Que eu estava sendo convidada para ministrar. E que era para falar da graça. Eu comecei a rir. Falei, meu Deus, mas isso é muito graça. Isso é muito graça, porque é delicioso entender, ter essa revelação da mensagem do Evangelho da Graça. Em Gálatas 4, 22 ao 31, Paulo traça um paralelo entre os dois filhos de Abraão. E a forma como foram gerados. Um da escrava Agar, que era os filhos da escravidão e que representa a lei e o Monte Sinai. E outro, o filho da livre, que é a Sara, que gera filhos para a promessa, herdeiros da justiça de Cristo e da liberdade em Cristo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Está lá em Provérbios 10, 22. Aquele que anda em graça, as bênçãos do Senhor correm atrás dele. Já ouviu falar disso? Já vi uma pregação sobre isso. É engraçado, é verdade. Já viu que o crente mais abençoado é aquele que sabe que não merece. E ele anda no descanso. Tudo coopera. Tudo. Incrível. Mas eu não fiz nada. Olha aí, tudo acontecendo. Meu filho passou na faculdade. A minha esposa é linda, magra, alta, maravilhosa. Entendeu? Não precisou nem fazer plásticas. Tudo coopera na vida do crente que entendeu a graça. Tudo flui. Fala, mas gente, que trem doido. É doido mesmo, é graça. Você não merece. Deus faz porque Ele te ama. Lembra-te, Ele te amou primeiro. A base do seu relacionamento com Deus é o quanto Ele te ama. Não é o quanto você dá conta de amar a Deus. Porque quem aqui já ficou triste com Deus? Eu já fiquei. Eu já fiquei. Olha que audácia da minha pessoa. Mas eu já fiquei. Quem aqui já fez algum pedido que nunca recebeu e ficou aborrecido? Eu tem dia que ainda fico brava, porque eu falo, Deus, cadê os meus gêmeos? Porque eu queria engravidar de gêmeos. Eu ainda creio que vou engravidar. Estou chegando aos 45, mas para Deus nada é impossível. Não é verdade? Então, assim, não é o meu amor, é o dele. Aquele que anda em graça, as bênçãos correm atrás dele. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para que as coisas que já temos ouvido, para que as coisas que já nos foi revelada, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque isso acontece. Isso está escrito lá em Hebreus 2:1.
Quantas e quantas vezes a gente sai debaixo da bênção, a gente sai debaixo da graça e do favor imerecido, porque a gente pede alguma coisa que não recebe naquela hora, porque Deus sabe a hora certa de todas as coisas. A gente se entristece com Deus. A gente começa a dar ouvidos a vozes. O pastor falou sobre isso no culto passado, que acaba te impedindo de entender o verdadeiro motivo da nossa existência. O pastor falou sobre isso no segundo culto do domingo passado. Não é verdade? Então, aquele que tem o favor, as coisas vêm em suas mãos. Enquanto para que outros é tudo tão difícil, demorado, esforçado. Você já viu gente assim? Já conheceu? Crente. Pior, crente. Que vive só reclamando. Nada tá bom. Murmura de tudo. Reclama da mulher, do trânsito, do patrão, do pastor, de todo mundo. É horrível. É gente que é crente, mas não entendeu a graça. Não teve a revelação da graça. Tudo vai mal. Tudo é complicado, tudo é angustiante, mas para aquele que tem o favor, tudo acontece espontaneamente. Por quê? Porque ele merece? Não, claro que não. Deus não faz distinção entre filhos, mas o que recebe é aquele que entendeu a graça. É aquele que sabe que é amado pelo Pai. Ele diz assim, eu sei que não mereço, mas o meu Pai me ama. As circunstâncias me favorecem. É Romanos 8, 22. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós falamos aqui de algumas pessoas que reclamam da vida, que andam murmurando. Aí um sinal de pura ingratidão na vida da igreja, na minha vida, na sua, a murmuração. Será que a gente tem visto isso? Tem pessoas que deliberadamente saem da posição da bênção, assim como estava a acontecer com os Gálatas, que eles nasceram pelo Espírito, foram salvos mediante a fé, dom de Deus, e de repente começaram a retroceder, dizer, não, espera aí, o negócio é ser salvo, outra coisa é ficar salvo. Para eu ficar salvo, eu tenho que saber onde eu boto meu pezinho, eu tenho que cuidar, porque senão eu estou na roça, no mato sem cachorro. E começa a fazer coisas para permanecer salvo. Começa a fazer coisas para garantir a salvação, como se a cruz não fosse suficiente para garantir. Isso é sair da posição da graça. Isso é sair da posição da bênção e começar a andar pela força do braço. Jesus é suficientemente poderoso para me salvar, mas não para garantir a minha salvação. Para garantir a minha salvação, eu para sair do foco, desculpa aí. Eu preciso fazer alguma coisa. Deus diz que isso é pecado. Deus diz que andar dessa forma, fora do descanso da obra consumada de Cristo, é pecado. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo disse isso aos Gálatas. Parece que eu já li isso, mas eu não li. Mas está tão parecido com o capítulo 3, mas isso está no capítulo 1, do 6 ao 7. Ó Gálatas insensatos, ó rio de vida insensata, ó crente insensato, ó val insensata. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Agora nós vamos ver aqui sinais de quem anda debaixo da lei. Quando eu digo lei, lê-se esforço próprio, carne, entendimento próprio, justiça própria, merecimento, ou seja, uma pessoa sem graça. Todo aquele que confia em merecimento, idolatra homens. Sabe por quê? Porque se ele vê o irmão que anda na graça e é abençoado, ele pensa assim, puxa, aquele cara é o máximo. Acho que ele está mais perto de Deus. E começa a tietar, fazer tietagem, bajular, puxar. Tá vendo? Não vou falar, mas idolatrar. Começa a idolatrar homens.
Por quê? Porque o irmão entendeu o princípio da graça. O irmão sabe, eu não mereço nada, eu não preciso fazer nada para que Deus me ame. E nada do que eu fizer vai anular o amor de Deus. Nem o alto, nem o baixo, nem a profundidade, nem a largura. Alguém já leu isso em Romanos? Eu já. Nada me separará do amor de Deus. O cara entendeu. E tudo na vida dele vai bem. Mas aquele coitado do irmão que está na lei, que está querendo merecer aquilo que ele tem pela graça, começa a idolatrar o outro por causa disso. Meu Deus, o que aquele irmão tem que eu não tenho? Graça, amado. Só isso, mais nada. Porque, outro ponto, eu coloquei só 5 aqui. Tem um monte, mas eu coloquei só 5. É uma pessoa ingrata. Só é grato aquele que acredita que recebeu sem merecer. Mas aquele que acredita que fez por merecer, ele não agradece. Tem gente que é ingrato. Não consegue ser grato. Ele pode até dar aquele agradecimentozinho, mas lá no fundo ele é ingrato. Porque ele sabe, eu agradecer porque eu mereci. Deus não fez mais do que a obrigação dele me abençoar. Olha como eu sou bom, eu jejuo tanto, eu oro tanto, eu ajudo tanto o pastor Quinho lá na igreja, eu varro o banheiro, eu limpo, eu sou o bom. Jesus, o Senhor não fez mais que a obrigação de morrer por mim. Tem gente que pensa assim. Falta de generosidade é outra característica de quem não está na graça, quem está na lei. Quando você acha que tudo que você tem é porque merece, você não consegue ser generoso. Quer ser abençoado? Faça o que eu fiz. Quer ser abençoado? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Olha o versículo que não é bíblico, mas que tem um monte de crente que anda baseado nele. Quer merecer? Faça a tua parte, bem. Está achando que Jesus agora é obrigado a fazer tudo? Não, Jesus disse, eu já fiz. E eu não fiz porque eu fui obrigado. Eu fiz porque eu te amo. Simples assim. Simples assim. Outro ponto, 4. Não é perdoador. Tem dificuldade de perdoar. Gente que anda na lei. É ressentido e guarda mágoa, porque ele se acha bom. Sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo, eu posso, eu sou o máximo. Sou dizimista, sou fiel. Não perdoa. Pisou comigo, é uma só vez. Já ouviu isso de crente? Eu já. Pisou comigo, falhou comigo. Estás feito ao bife, pá. Não te perdoo. Eu já ouvi isso. E de crente, o que é pior. Pisar comigo é uma vez só. Não te passo mais cartucho. Não é disso que... Eu estou tão portuguesa hoje, gente, acho que eu já sou portuguesa. Não te passo mais cartucho. Pisou na bola comigo, já era. Outro sintoma, reclamação. Já viu crente que só reclama? Eu conheço, meia dúzia aí. Não está aqui, não. Aqui eu não conheço ninguém ainda, não. Eu conheço poucos irmãos ainda. Então, assim, se calhar, né, eu fui preservada. Mas eu acho que não. Acho que aqui não tem disso. Quem se acha bom não só não é grato, mas reclama de tudo, nada tá bom, ele merece tudo ele tem que reivindicar. Já viu aquela pessoa que está o tempo todo reivindicando? Mentira, isso é coisa da carne. Meu marido disse que eu só tenho 10 minutos, não pode. Não é verdade? Comecei agora. Segura o relógio aí. Quanto tempo eu tenho, pastora? 10 minutos? Amém. Agora eu acreditei, a pastora falou. Reclamação. Não mas reclama de tudo. Nada tá bom. Ele merece tudo ele tem que reivindicar. Quando você merece, o resultado é reclamação. Mas quando reclama, sai do favor. Perde a graça. Reclamou, saiu do favor. Deixou de ser gracioso. Ficou sem graça. O escravo em si, é escravo de si mesmo, é inseguro, é temeroso, é melindrado, é amargurado, é frustrado, é murmurador, é incrédulo, é ansioso e acusador. Há aqueles que, por outro lado, se sente merecedor ou arrogante, porque existem 2 coisas muito interessantes aqui. Se você se autoavalia demais, eu não sou muito fã de ficar me autoavaliando, porque ou eu vou achar que eu sou o máximo, ou eu vou achar que eu sou muito ruim. O foco é olha para a cruz, olha para Cristo. Porque o que a palavra diz? Que nós temos que ser o quê? Nós temos que buscar a varonilidade perfeita. Nós precisamos de glória em glória, ser aperfeiçoado na imagem de Cristo. Então, para de olhar para você mesmo. Para de ficar se olhando no espelho e dizendo quanto eu sou ou quanto eu deixo de ser. Porque tem 2 caminhos quando você se avalia demais. Ou você se convence que você é muito bom, ou você se convence que você é muito ruim.
Ou você acha que você merece tudo, ou você acha que você não merece nada, e os dois estão errados. Lembra da história do pai, da parábola do pai do amor? Essa não, vocês vão dizer, essa não está na Bíblia. Tá. Só que lá ela é chamada de parábola do filho pródigo. Eu prefiro chamar de parábola do pai amoroso. Porque nenhum dos dois filhos entendeu nada ali. É o pai amava aquela molecada toda, tanto, tanto, tanto. Amava tanto que antecipou a herança daquele mais novo maluco que queria ir para farra. E foi e gastou tudo. E quando ele estava lá para comer comida de porco, ele resolveu voltar para casa. Confiado na graça? Não. Ele falou, eu sei que eu não mereço, mas eu vou voltar lá e vou falar assim, paizinho, eu pequei contra ti, contra o céu, contra o mundo, contra toda a gente, mas eu quero ser igualzinho um dos seus empregados, me aceita de volta que eu estou morrendo de fome. Ele não amava o pai, ele estava com fome. Porque se ele amasse o pai, ele não tinha pedido herança. Naquela época, pedir herança antes do pai morrer, era a mesma coisa, falar, ô velho, morre, trem, que eu quero o seu dinheiro. Para que você já entrou na fase da teimosia, desencarna logo. Mas o velho estava lá, firme e forte. Aí o que ele falou? Me dá a herança que eu mereço, eu vou para a rua. E foi. E quebrou a cara. O outro que ficou, se achava o máximo. Não, eu não fui. Aquele desvairado, aquele sem graça, aquele xingou, tudo que é nome. Os portugueses é bom de xingar, eu não estou lembrando agora. Mas aí, mano, sabe, esculhambou o irmão que voltou. Mas ele ficou lá e achava que ele não tinha direito. Ele não matou nenhuma novilha. Aí quando ele chegou, que viu a festa. Falou, mas o que é isso aqui? Imagina o cenário. Vamos traduzir isso para uma família portuguesa. É muito engraçado. Gente, desculpa, eu sou portuguesa. Não estou falando mal, não. Eu sou casada com português. Imagina o filho, chega em casa, aquele que você acha bom. O que tem? O que está passando? Aí o outro fala assim, aquele... Aí o empregado, sabe? Empregado gosta de fofoca, falou assim, aquele sermão, lembra daquele sermão que foi embora? Voltou. Tá a brincar. Voltou e seu pai fez um churrasco. O quê? Aquele velho desvairado fez um churrasco, sim, matou aquele porco grande que você estava cevando, porque aqui come mais porco do que se fosse no Brasil, matavam no novilho. Mas aqui é porco. Matou aquele porco. O quê? Matou aquele porcão? Matou. E matou um cabrito também. Não posso crer. Não posso crer. Ele vai dizer o seguinte, o irmão foi embora, gastou tudo, e voltou para cá, e o senhor, eu não vou participar dessa festa, porque eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu cuidei desses porcos, eu cuidei de toda essa chácara aqui, eu fiz tudo, e o senhor nunca me deu um cabrito. Era dele, ele não tinha que pedir, era dele, ele é filho. Nenhum dos dois entendeu nada. Quem entendeu, quem sabia, quem amava incondicionalmente, era o pai amoroso. E essa é a graça. Essa é a graça. Onde é que eu estou? Onde é que eu vou? Peraí. Então, assim, o que significa fazer da carne o seu braço? Na Bíblia, a carne tem dois significados. E nós só podemos saber o sentido pelo contexto da palavra. Texto sem contexto é pretexto para entender tudo errado. Eu vou acabar. Tá. A Bíblia fala que Jesus veio em carne, significa que Jesus veio fisicamente num corpo físico. Mas carne também na Bíblia significa esforço próprio. Força humana, braço humano, para realizar as coisas. Aquela postura de confiar em si mesmo. Você pode conquistar a bênção. Você pode resolver os seus problemas. Em vez de confiar no favor imerecido. Para de depender de Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Vai fazer a sua parte. Ele é capaz de conquistar a bênção de Deus? Como? Pelo seu merecimento. Mostrando o quanto ele é esforçado, o quanto ele é obediente, o quanto ele é bom para Deus. Só que ao fazer isso, ele confia no seu braço. E a Bíblia diz que aquele que confia em seu braço está saindo da posição da bênção e está experimentando algo que é oposto à vontade de Deus. Existem duas maneiras de viver. Vou encerrar. Duas maneiras de viver e dois estilos de vida. Você pode viver confiado na graça, no favor imerecido, na obra consumada. Ou você pode viver confiado no seu braço, na sua capacidade, na sua força, na sua habilidade de merecer a bênção de Deus. Só que tem um problema. Quem vive nesta forma, confiado, quem vive desta forma, confiado no que o seu braço pode fazer, no que o seu braço pode resolver, que ele mesmo, na hora que quiser, obedece, pronto, e assim merece a bênção. Entretanto, vamos lá, isso é um estilo.
Isso não é o padrão de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Esse não é o caminho de Deus. Para essa pessoa, diz a palavra de Deus, ela não tem bênção, ela tem maldição no lugar. Mas Val, ele é sincero. Mas você pode, a pessoa é sincera, tem um coração sincero, crê em Deus, é filho de Deus, mas não entendeu o princípio do pai. Não entendeu como o pai age. Está igual os dois filhos da parábola do filho pródigo. Mas se você confia no seu braço, Deus não pode abençoá-lo. Deus não abençoa quem merece. Deus não abençoa quem acha que merece. Deus só abençoa aquele que já entendeu que não merece. Aquele que entendeu que não merece é aquele que alcança. São dois estilos de vida. Tem um estilo de vida que atrai a bênção e tem outro que repele a bênção. Tem dois, você tem que escolher qual é o caminho que você quer. Meu apelo para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Venha viver debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. Mesmo que às vezes você não entenda como funciona esse negócio de graça. É que a gente entende tudo que a gente usa. Eu uso um monte de coisa que me traz N benefícios que eu não entendo como funciona, mas eu usufruo dos benefícios. A graça de Deus, você não precisa entender tudo sobre ela. A única coisa que você precisa é depender dela, é confiar nela. Ainda que você não entenda, fala, mas é loucura. Sim, é loucura. A cruz de Cristo é loucura para o mundo, mas é graça para a igreja. Amém? Tem tantas coisas que nós dependemos, que nós não sabemos como funciona. Eu vim do Brasil, eu vim num avião enorme. Enorme. Como que aquele trem fica voando tantas horas? Eu nunca vou entender isso. Não preciso entender, eu só usufruí do voo. Ok? Entenda uma coisa, o favor de Deus é para quem não merece. Porque se é por merecimento, não é favor, é dívida. Se você merece alguma coisa de Deus, Deus está te devendo. Você já reparou nisso? Já pensou dessa maneira? Se você merece, não é favor, é dívida. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Deus quer te dar, Ele quer te dar pela graça, sem você merecer. Se você tem concluído que não merece, meu irmão, minha irmã, fique alegre, fique em paz. Você está no caminho da bênção. Você está debaixo do foco divino. Pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Tem pessoas que são baseadas, naquele... Tem pessoas que são baseadas naquele versículo, que caminham, naquele versículo que não é bíblico, ou que se baseiam no versículo de que pela graça sois salvo, e acaba entrando por um caminho de libertinagem. Afinal, agora eu estou salvo, eu estou na graça, não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso mais ofertar. Se você pensa assim, é sinal de que você não entendeu a graça. A graça, o favor imerecido de Deus, não é um cartão de crédito para você sair pecando. Quanto mais você se sente amado sem merecer, mais vontade de obedecer você tem. Quando você tira da sua alma completamente o jugo e a obrigação de amar, e diz, eu não dou conta de amar o tanto que Ele me ama. Eu não dou conta de merecer tudo que eu tenho, eu nunca vou merecer. Então você entra nesse descanso e diz assim, eu entendi, Ele fez por mim porque Ele me ama. Você vai começar a obedecer muito mais do que pela lei. Muito mais em liberdade do que pela força. Amém? Estou acabando. Acabou? Acabou? Acabou, gente? Vocês querem ir embora? Não. Não responda. Vamos embora. Então, entenda isso, meu irmão. Se você até hoje, por acaso, andou em alguns passinhos da sua vida no caminho da lei, saia dela. Saia da força do seu braço. Saia do merecimento. Saia da tentativa de se justificar. Abandone de uma vez por todas a justiça própria. E venha desfrutar da graça. É de graça. Jesus já pagou. A graça teve um preço muito alto. Mas Jesus te amou tanto. Antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, Ele te amou. E Ele decidiu, eu vou morrer por Ele. Vou ressuscitar por Ele. E vou fazer dele co-herdeiro da minha glória. Essa é a graça. Esse é o favor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu não sei se dá tempo da gente cantar alguma música, se vocês... Dá? Então, ô Bruno, eu acho que caía bem aquela música assim, maravilhosa graça. Ô Bruno, você está aí, meu filho? Tá não, tá cansado. Ô dó, olha a carinha dele.
Amor, eu não sei essa música na versão portuguesa. Mas, amém? Tá tudo bem aí? Boa. E aí, brasileiro, eu contava com você para dar uns glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Vai botar a letra? Porque eu não sei essa música da Maravilhosa Graça na versão daqui. Mas é que eu cantava de um jeito diferente. Aquela maravilhosa graça, o amor tomou o meu lugar, morreu. Pois eu não sei cantar ela nessa versão. Bom, então não faz mal. Vamos encerrar então, porque já estamos passados da hora, não é verdade? Já tem gente com fome aí. Então, olha, foi muito bom estar aqui com vocês, aqui, sabe? Eu vou contar uma coisa que eu não devia, eu prometi para o irmão. Irmão, eu prometi, mas eu vou contar, mas eu não vou falar o seu nome para você não passar vergonha, eu passo vergonha sozinha. Quando nós chegamos, estava aquela chuva e a gente errou a porta. Estávamos esmurrando a porta ali do lado. Estávamos esmurrando a porta ali do lado, eu falei, tô safa, porque eu estava muito temerosa. Estava muito temerosa de vir aqui ministrar. Porque quando o pastor me falou, eu falei, Jesus, eu vou pregar para sua noiva. Eu até pintei o cabelo, irmão, para ficar bonito para vocês. Eu vou pregar para a noiva, eu não posso chegar lá de qualquer jeito e falar qualquer coisa, é para a noiva do Cordeiro. E eu estava tão nervosa que eu bati na porta errada. E aí a porta não se abria, eu dizia, tô safa, vou embora, o culto já acabou, o povo já foi embora. Então, mas a porta se abriu. Glória a Deus. Tem sempre uma porta aberta nas nossas vidas, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana cheia da unção do Senhor, cheia da graça do Senhor. Desfrute da graça. Leia esse capítulo de Gálatas, o capítulo 3. Leia com a lente da graça e permita, eu vou falar igual o pastor, permita ao Espírito Santo de Deus falar ao seu coração durante toda essa semana. Que esse alimento que você recebeu aqui hoje seja o suficiente para te suprir, para te alimentar, para te conduzir todas as horas dessa semana até o próximo domingo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus, porque Ele merece. Ele merece. Nós não, mas Ele merece toda a honra, toda a glória.